Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência, né? No vídeo 363, no Livro dos Espíritos, 339. Então aqui Kardec faz uma outra pergunta que é relativa e que é complexa. E que cada caso é um caso. Eu não sou besta de afirmar nada. Eu esmiuço, procuro fazer o que posso, eu tento fazer as pessoas raciocinar, como eu raciocino, mas eu não afirmo. Porque existe uma desigualdade evolutiva em toda a criação de Deus. Agora, se nós fôssemos iguais, aí não existiria o relativo e nem o complexo e nem o cada caso é um caso. Se nós fôssemos todos iguais. Então, olha só para você ver, ó. No momento de encarnar, no momento de... Kardec fala encarnar, mas no momento de reencarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarne. Então, eu vou tentar explicar. No momento da reencarnação, o espírito ele sofre algum tipo de perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar, né? Isso é relativo, porque nós sabemos que o espírito mais evoluído, ele não sofre certos tipos de conflito, de transtorno, de perturbação, mas uma outra classe, eles sentem lá, sim, um certo receio. Sabe o medo que nós temos? Eu não. Sabe o medo que a humanidade tem da morte? Eu vou dizer se a morte. Sabe o medo que a humanidade tem da morte? Para uma classe de espírito, a reencarnação, ele possui a mesma impressão, ou pior. Porque quando você desencarna nestas condições aí, não estou falando de umbral, e preso no túmulo, e preso entre os transeuntes, não. Eu estou tratando dessa classe aí só. Essas outras classes, todos chegarão a essa classe aí. Mas até chegar a essa classe, vai demorar um bocado. Então, esse espírito, ele sabe que no mundo espiritual, a tendência é que naquelas colônias, quem retorna às colônias espirituais, a chance dele lograr êxito é muito maior.
E a chance daquele que reencarna de se perder é o triplo de vez maior que aquele que retorna à paz espiritual. Eu não sei se vocês conhecem essa historinha. Emmanuel, antes dele nascer como Emmanuel, antes dele ser o guia espiritual de Chico Xavier, ele nasceu no Acre. E ele estudou para ser padre. E ele foi para a cidade do Rio de Janeiro e lá ele foi ordenado padre de uma igreja lá, de uma paróquia. Eu não entendo muito dessas coisas, dessa religião. Mas ele foi padre no Rio de Janeiro. Eu não sei se foi padre Carlos ou padre Roberto, ele foi um padre lá. E, no entanto, na época ele teve a oportunidade de dialogar com Bezerra de Menezes. Na época, Bezerra no corpo físico. E ele também no corpo físico. Olha como que aqui na Terra não é brincadeira. E esse padre, vamos simplificar assim, esse padre Carlos, ele já tinha sido o fundador da cidade de São Paulo. Ele já tinha sido um dos líderes da codificação da doutrina dos espíritos. Ele já havia contribuído na seara do mestre muito aqui na terra, como padre Damião, como o escravo, acho que é Nestório. Se eu estiver errando um pouco, você me perdoa. Ele foi Públio Lentulus há 2000 anos atrás. E muitas outras reencarnações que nós não ficamos sabendo de Emmanuel. Entendeu? Sei que quando ele nasceu no Acre, foi para o Rio de Janeiro e se tornou padre, era como se fosse um recreio. Para que, a hora que ele desencarnasse, ele viesse a assumir uma responsabilidade muito grande de guia espiritual do Chico Xavier. E vai que um dia esse padre Carlos desencarna. E ele é levado para uma colônia espiritual. E nessa colônia, ele começa a dar trabalho para todos ali na colônia. Sabe aquele espírito rebelde, bruto, sem educação? As enfermeiras iam lhe ministrar medicamento. Você sabe com quem você está falando? Você está falando com o padre Carlos. Olha que cegueira. Emmanuel. O grande. Emmanuel Grande, vamos pôr assim. Você sabe com quem você está falando? Você está falando com o padre Carlos. Eu gostaria de falar com o diretor espiritual desse hospital. E mal sabia ele que ele era o diretor espiritual daquele hospital. Por quê? Porque existe no plano espiritual uma colônia fundada por Emmanuel. E depois que ele fundou é que ele retornou ao corpo físico na condição de padre Carlos. Eu gostaria de falar com o diretor desse hospital. Vocês me tratam com respeito, gente.
Vocês pensam que vocês estão tratando um cachorro aqui? Aí os amigos espirituais mais íntimos dele pensaram se nós vamos ter que fazer alguma coisa, porque nós não podemos deixar o nosso líder, vamos pensar assim, nessas condições. Aí aproveitaram que ele estava dormindo, reunir-se todos em volta do leito dele, os mentores espirituais, e aplicar-lhe um passe. No que eles aplicaram aquele passe, ele recobrou consciência de Emmanuel, o grande. E ele acordou assim: o que está acontecendo? O que está acontecendo? E já assumiu a personalidade de Emmanuel. E já procurou se inteirar da colônia inteira e de todos os trabalhos. Ficou para trás aquela imantação toda. Então, no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Resposta: muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. Você entendeu, né? Pegue uma pessoa e prenda-a em uma penitenciária. É o mesmo que acontece com o espírito quando reencarna aqui na Terra. Desencarna um ser e leve o teu espírito à parte espiritual. É a mesma coisa que libertar aquele preso daquela penitenciária. Então, o período que o indivíduo passa aqui no corpo físico é muito mais árduo que no plano espiritual, nesta condição, tá, gente? Eu não estou falando aqui de regiões umbralinas, transeuntes. Eu não estou falando aqui de mundos selvagem. Não estou falando aqui de como se diz, de Neandertal, de Homo erectus, de Homo sapiens. Não estou falando disso, não. Eu estou falando de uma classe. Só de uma classe, né? Então, a reencarnação não é brincadeira. 99% dos espíritos que se reencarnam aqui na Terra se perdem devido à falsa ilusão aqui na Terra. As falsas promessas, ao egoísmo, orgulho, inveja, ciúme, à avareza, falta de humildade, de resignação, ao não perdão. Eu não perdoo. Não, pior para você. Pior para você. Além de mostrar a você que és muito primitiva ou primitivo, ainda por esse motivo terás que retornar milhares de vezes ao corpo físico, enfrentando provas e expiações terríveis, até aprender a se ajoelhar
nos pés de nosso Senhor Jesus Cristo através da humildade. Enquanto aquele que não guarda ressentimento, mágoa, que não se ofende, você entendeu? Enquanto aquele que você achou que era incapacitado, tão cedo você o reencontrará. E o dia que você o reencontrar, vai ser nas condições dele te tirando dos vales profundos umbralinos, onde você ajoelhará nos pés dele e pedirá perdão, e ele dirá: eu não te perdoo, porque só perdoa quando a gente se sente ofendido, e eu não me senti ofendido pelo que você fez comigo. Porque o que você fez comigo, você não fez comigo. Você fez com você. Tanto é que eu me encontro em regiões resplandecentes, enquanto você se encontra na lama. Gente, tudo que nós plantamos, colhemos. Se você joga uma pedra para cima e fica embaixo e acha que essa pedra não vai cair na tua cabeça, é porque você é ignorante. É a lei de causa e efeito, de ação e de reação, né? Então olha só para você ver. É solene para o espírito, 340. É solene para o espírito o instante da sua encarnação. Pratica ele esse ato considerando-o grande e importante. É lógico, é solene para o espírito o instante da sua encarnação. Pratica ele esse ato considerando-o grande e importante. Isso também é relativo. Porque aqueles que reencarnam compulsoriamente não têm noção de que reencarnaram. Os espíritos evoluídos, eles não se preocupam com estátuas. Eles não se preocupam com solenidade. Os espíritos Neandertal e hominídeo, eles não têm conhecimento do que seja solenidade. Então é preciso que o espírito esteja vivendo num estado de inferioridade, de orgulho, de vaidade, para que ele possa aderir a essas solenidades. Mas aí nós vamos para a resposta dos bons espíritos, que diz assim: procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Se nós pararmos para observar a resposta dos bons espíritos, não tem nada a ver com a pergunta dos bons espíritos, de Allan Kardec. Agora, para você ver como são as coisas. Ao ler
eu já capto tudo isso. Parece que eu tenho a pergunta e a resposta já registrada no meu consciente, no meu subconsciente e nos meus arquétipos. É solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando-o grande e importante? Nós já explicamos. Os espíritos evoluídos não se preocupam com solenidade. Neandertal, muito menos, porque eles não sabem o que significa. Espíritos inferiores, muito inferiores, também não possuem essas qualidades afloradas de vaidade. Só aqueles que se diz detentores de parcial cultura e inteligência, mas que ainda se encontram perdidos na miopia do orgulho e do egoísmo, é que ainda preza estas más qualidades. Mas você observa que a resposta não está de acordo com a pergunta. Olha só. Procede como o vigilante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Gente, encenar no palco da vida não é para qualquer um. E todos nós nos encontramos encenando no palco da vida. A reencarnação é a estrada de Damasco. E nessa estrada de Damasco, nós encontramos tudo quanto é tipo de intempéries. Vou usar a mitologia. Nós encontramos a desgraça, nós encontramos o diabo, nós encontramos Deus, nós encontramos Jesus. Eu usei a mitologia, desgraça e diabo, porque isso não existe. Mas na existência física nós encontramos de tudo. Agora, nós não podemos nos esquecer que esse de tudo que nós encontramos ou reencontramos não foi Deus quem colocou no nosso caminho. E se nós mesmos quem plantamos no nosso caminho, na estrada de Damasco, tudo de bom que encontramos pela frente e tudo que não presta que nós encontramos pela frente. Todos os momentos bons na nossa existência são as bondades que nós encontramos na estrada de Damasco. Todos os momentos difíceis são os momentos difíceis que nós plantamos, são tudo aquilo, significa tudo aquilo que nós plantamos de ruim na estrada simbólica de Damasco. Então nós trazemos dentro de nós o inferno de Dante, como nós trazemos dentro de nós o céu. Nós trazemos dentro de nós a enfermidade, como nós trazemos dentro de nós a cura. Por isso que o professor sempre nos diz: mente sã, corpo são. Mente enferma, corpo enfermo. Sabemos que não é fácil viver, permanecer no corpo físico,
mas é necessário porque faz parte dos desígnios, das leis de Deus, mas que nunca impostas por Deus, e sim por nós termos infringido as leis dele, nos encontramos mediante a nós mesmos infringidores dos desígnios do Pai. Aqueles que não infringiram e que não infringe, nada sofre. Você já observou como tem pessoas, tem famílias que vivem assim como se estivesse vivendo na ilha da fantasia? Nada lhe acontece de mal. Tudo prospera. Ora, porque ele plantou em vidas passadas. Se você plantou diamante, meu bem, você vai encontrar diamante. Agora, se você plantou cascalho, você vai encontrar cascalho. Vamos para o próximo vídeo.